Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Legado de Valor. É um prazer ter vocês aqui comigo. Bom, como talvez vocês tenham notado, eu fiquei sumido por aqui nos últimos 15 dias. Isso porque eu tirei umas férias e eu fui viajar. Eu e minha namorada fomos com um casal de amigos para a Europa. Visitamos algumas capitais como Amsterdã, Berlim, Viena, Praga e Budapeste. Foi super gostoso, deu pra descansar bastante, ver coisa nova, comer bem, beber bem. Enfim, acho que eu tava precisando de um tempo de qualidade com a família e com os amigos. Mas nesse meio de tempo, muita coisa aconteceu no mercado. Por exemplo, nesse último final de semana, o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, e o vice-premier chinês, o He Lifan, estiveram reunidos em Genebra para começar as negociações de um novo acordo comercial entre Estados Unidos e China. Ambos lados declararam que as negociações foram produtivas e concordaram em baixar as tarifas comerciais por 90 dias. Não preciso nem dizer para você que o mercado reagiu muito bem a essa notícia. Os índices americanos saltaram nessa segunda-feira. O S&P chegou a subir mais de 3% e o Nasdaq 4%. Depois de cair 18% esse ano, o mercado agora volta para o âmbito positivo. Durante o período em que eu estive em viagem, a gente teve também dados econômicos importantes sendo divulgados. O PIB americano do primeiro trimestre encolheu 0,3%. Essa é a primeira vez que isso acontece desde 2022. Tivemos dados de inflação que continua estável em 2,3%, mesmo com a expectativa de que as tarifas pudessem produzir aumentos de preço. E também foram divulgados os dados de emprego referentes ao mês de abril. Contra todas as expectativas, a economia americana conseguiu criar 177 mil novos postos de trabalho. Com isso, as chances de uma recessão nos Estados Unidos, que há poucos meses atrás estava em 65%, caiu para 40%. Por fim, nós tivemos o balanço referente ao primeiro trimestre de 2025 de várias empresas sendo divulgado nas duas últimas semanas. E eu quero trazer alguns deles para a gente analisar juntos aqui. Então, como você pode ver, a gente tem muito o que conversar e o episódio de hoje vai ser longo. Só antes da gente começar, deixa eu me apresentar, principalmente se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Dabu e esse canal nasceu com um propósito muito claro: documentar minha jornada de construção de patrimônio, investindo nas melhores empresas do mundo e no mercado mais promissor do mundo para construir riqueza no longo prazo, o mercado americano. Esse projeto começou em abril de 2022, quando eu fiz o primeiro aporte na minha carteira internacional. Desde então, todos os meses eu vou comprando novas ações, seguindo uma estratégia muito bem definida e compartilhando tudo isso aqui com você. A ideia é muito simples: investir nas melhores empresas do planeta, aquelas com longo histórico de crescimento da receita e dos lucros, aquelas com excelentes modelos de negócios e fortes vantagens competitivas. Toda semana a gente tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal, com atualizações da minha carteira, com conteúdo educacional, análises do mercado, análises de empresas e, claro, reflexões importantes sobre o cenário do momento e as oportunidades que vão surgindo. Aqui a gente tem transparência total. Eu mostro tudo que eu estou comprando, cada movimento que eu faço no mercado. Para você acompanhar tudo isso de perto, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E só para reforçar, nada aqui é feito no improviso. Tudo segue um plano, uma lógica bem estruturada que tem um único objetivo: construir riqueza no longo prazo, investindo nas melhores empresas do mundo. E lá na frente, viver de um patrimônio e de uma renda passiva que esse patrimônio gera em dólar, em moeda forte. Se você quiser entender esse plano nos mínimos detalhes, eu gravei um mini curso completo aqui no canal. Foi a primeira série de vídeos que eu postei no YouTube. Eu vou deixar um card aqui em cima, em algum lugar, e na descrição os links para você acessar esses vídeos. Muito bem, então vamos lá. Como todos vocês que acompanham o canal já devem saber, desde que o presidente Donald Trump foi eleito, os Estados Unidos passaram a adotar uma política comercial
um tanto quanto heterodoxa, pelo menos quando comparado ao que a gente viu nas últimas décadas. Conhecido por ser um país que sempre abraçou o livre comércio com outras nações, os Estados Unidos sempre tiveram as menores barreiras comerciais do mundo, praticando zero tarifas de importação com praticamente todos os países. Porém, com Trump, tudo mudou. O presidente dos Estados Unidos argumenta que o país vem acumulando uma sequência de déficits comerciais cada vez maiores. E se você não sabe o que é um déficit comercial, fique tranquilo porque eu te explico. Quando um país faz comércio com o resto do mundo, ele tem a opção de exportar ou importar bens e serviços. Quando um país exporta mais do que ele importa, significa que ele está vendendo mais produtos do que comprando e, portanto, ele possui uma balança comercial positiva ou um superávit comercial. Agora, quando um país importa mais produtos do que ele exporta, significa que ele está comprando mais do que ele está vendendo e, portanto, a sua balança comercial vai ser negativa. Dizemos que esse país acumula déficits comerciais. Nos últimos 40 anos, os Estados Unidos vêm acumulando déficits comerciais cada vez maiores. Isso é consequência do processo de globalização que começou a tomar forma no final da década de 80. As empresas do mundo inteiro, mas principalmente as empresas americanas, que já naquela época eram as maiores empresas do mundo, viram uma oportunidade de expandir as suas margens de lucro, levando toda a sua capacidade produtiva, tanto industrial quanto de manufatura, para fora dos Estados Unidos. Boa parte ficou concentrada em economias emergentes na Ásia, como é o caso da China, que se tornou uma verdadeira fábrica do mundo. Esse movimento trouxe diversos benefícios no curto prazo. As empresas americanas conseguiram cortar custos, aumentar margens de lucro e, consequentemente, remunerar melhor os seus acionistas. O mercado de ações viu um crescimento sem precedentes na história da humanidade. Mas no longo prazo, isso criou um problema estrutural. Os Estados Unidos passaram a importar muito mais do que exportam. Ou seja, começaram a depender de outros países para suprir boa parte da sua demanda interna por produtos, especialmente produtos industriais, eletrônicos, insumos básicos e até medicamentos. E esse é o ponto central da discussão. O déficit comercial americano está cada vez maior. Os Estados Unidos possuem um dos maiores mercados consumidores do planeta e a moeda de reserva global, o dólar. Isso permite que eles importem produtos do mundo inteiro e paguem na sua própria moeda. Na prática, eles mandam dólares para fora para suprir a sua enorme demanda por consumo interno e, em troca, exportam proporcionalmente menos. Com isso, acabam financiando o crescimento de outras economias enquanto se tornam cada vez mais dependentes delas para manter o seu padrão de vida. E aqui entram os impactos diretos disso. Em primeiro lugar, está o endividamento crescente. Para sustentar esse modelo onde o país consome mais do que produz, os americanos precisam se endividar continuamente. O governo imprime moeda, aumenta a base monetária e acaba acumulando trilhões e trilhões de dólares em dívida pública. Isso é insustentável no longo prazo. Em segundo lugar, a gente tem a perda de competitividade industrial. Ao terceirizar boa parte da sua cadeia produtiva, os Estados Unidos foram perdendo mão de obra qualificada e capacidade técnica em setores estratégicos. E em terceiro e último lugar está a fragilidade geopolítica. Como ficou claro durante a pandemia do Covid-19, depender de outros países para insumos essenciais pode colocar a segurança nacional em risco. Na época, faltaram componentes básicos, desde chips até medicamentos, porque a produção estava concentrada em países que interromperam o comércio ou priorizaram seus próprios interesses internos. Então foi dentro de todo esse contexto que surgiram as tarifas impostas agora no governo Trump. Muita gente achou que seria só uma briga de ego, uma guerra comercial maluca, mas a verdade é que havia uma estratégia por trás, forçar concessões. E eu apontei isso nos últimos episódios que eu soltei aqui no canal, justamente quando a guerra comercial estava no seu ápice. Trump sabia que os Estados Unidos estavam em desvantagem. Então ele usou as tarifas como uma alavanca de negociação. Não era para elas durarem para sempre, até porque uma tarifa de 145% sobre a China inviabiliza completamente o comércio entre os dois países e pode colocar ambas economias numa recessão profunda.
A estratégia do Trump com as tarifas era para pressionar países como a China a abrirem mais os seus mercados, reduzirem subsídios injustos e darem aos Estados Unidos condições mais equilibradas de competição. Você imagina o seguinte: enquanto a China atua como a fábrica do mundo, exportando produtos em massa e inundando todos os mercados ao redor do mundo, as empresas americanas ainda enfrentam sérias restrições para operar dentro da China. Mesmo as maiores e mais inovadoras empresas dos Estados Unidos, como é o caso de Google, Facebook, Amazon e outras gigantes da tecnologia, são barradas ou severamente limitadas por lá. Isso cria um desequilíbrio comercial e competitivo absurdo. As empresas chinesas têm acesso livre ao consumidor americano, enquanto as empresas americanas são impedidas de competir em pé de igualdade dentro do território chinês. Ou seja, os Estados Unidos não só compram produtos chineses e enviam dólares para fora, como também aceitam competir com uma mão amarrada nas costas, num cenário onde o jogo claramente não é justo. Mas isso pode estar prestes a mudar. Conforme a guerra comercial foi escalando e as tarifas impostas pelos dois países chegaram aos 3 dígitos, tanto os Estados Unidos como a China começaram a sentir o peso do conflito nas suas economias. Vários portos na China viram o movimento despencar e pequenas empresas americanas que dependiam dos produtos chineses para operar também começaram a ficar preocupadas. Isso levou os dois países à mesa de negociação. No último final de semana, o secretário do Tesouro Scott Bessent e o vice-premier chinês He Linfeng se reuniram na Suíça para discutir os termos de um novo acordo comercial. E parece que eles avançaram muito bem nessa missão. Nessa segunda-feira, os Estados Unidos e a China concordaram em baixar as tarifas temporariamente por 90 dias para facilitar as negociações até que um acordo formal de longo prazo seja assinado. Os Estados Unidos, que antes estavam praticando uma tarifa de 145% sobre os produtos chineses, concordaram em baixar as tarifas para 30%. Já a China, que estava praticando uma tarifa de 125%, concordou em baixar para 10%. Agora perceba, isso mostra que o objetivo principal sempre foi obter melhores termos para os Estados Unidos e não travar o comércio global permanentemente. Foi com base nessa expectativa que eu fui às compras nos últimos 2 meses. Lembra dos 2 primeiros episódios do canal onde eu mostrei os meus aportes enquanto o mercado desabava? Pois é, agora que o clima de aversão ao risco se dissipou e eu consigo olhar para trás com mais clareza, vejo que foi uma decisão correta. A minha carteira ainda está longe de voltar ao topo histórico, que foi lá no dia 23 de janeiro, quando ela atingiu $120 mil, mas já é possível ver uma bela recuperação em relação à mínima do dia 4 de abril, onde ela bateu $94 mil. E olha só que legal, como eu cadastro os meus aportes na plataforma Torino, eu consigo ver exatamente o dia em que eu aportei no gráfico. Perceba que foi um dia depois da carteira marcar fundo. Desde então o mercado só subiu. Para fins de comparação, o S&P, que chegou a cair 17% este ano, já está positivo. O Nasdaq fez uma queda ainda maior. Do início do ano até a mínima de abril, chegou a acumular mais de 21% de queda. E agora também está no positivo. Todo o mercado subiu, mas com certeza o setor que mais se beneficiou da desescalada da guerra comercial foi o setor de tecnologia, principalmente as Big Techs. A Amazon, por exemplo, já subiu mais de 30% desde o fundo do mercado no mês passado. A Nvidia, que também está na minha carteira, já sobe mais de 55% desde abril e agora voltou a ser a minha maior posição, com 400% de lucro. Então parece que o bom senso voltou aos investidores em Wall Street e o medo da guerra comercial ficou para trás, pelo menos por enquanto. Claro que o conflito pode escalar outra vez se dentro de um período de 90 dias os Estados Unidos e a China não chegarem a um acordo, mas eu acho difícil isso acontecer. Na verdade, eu acho que o cenário mais provável é os Estados Unidos chegarem a um acordo com a China mais cedo do que o mercado espera. E à medida que novos acordos comerciais com outros países começarem a sair, o mercado deve enterrar essa história de guerra comercial de uma vez por todas. Agora vamos falar dos dados econômicos que saíram nessas 2 últimas semanas. Em primeiro lugar, a gente teve o PIB do primeiro trimestre, que como todo mundo já esperava, mostrou uma retração de 0,3% na economia americana.
Essa é a primeira vez que isso acontece desde 2022, quando o PIB também contraiu 1% num trimestre isolado. E por mais que isso mostre, sim, uma desaceleração da economia americana, ela ainda não está em recessão. Isso porque uma recessão, por definição técnica, são 2 contrações consecutivas no PIB. Então, para a gente dizer que a economia americana está em recessão, a gente precisaria ver o PIB americano cair mais uma vez no segundo trimestre. E por mais que esse cenário não possa ser descartado, eu não acho que ele seja o mais provável. E para explicar o meu ponto, eu preciso que você entenda, primeiramente, como é medido o PIB. O produto interno bruto nada mais é do que a soma de tudo que foi produzido dentro de um país durante um determinado período, nesse caso, num trimestre. Mas essa soma é dividida em 4 grandes blocos. Presta atenção, porque isso aqui é importante. Em primeiro lugar está o bloco do consumo das famílias, que é disparado o maior componente do PIB americano. Representa 70% de tudo. Aqui entram todas as compras feitas por pessoas comuns. Supermercado, carro, roupa, viagem, restaurante, assinatura de streaming, tudo isso conta. Depois a gente tem o investimento das empresas, que é outro bloco. Ou seja, tudo que as empresas gastam para crescer. Compra de máquinas, construção de fábricas, desenvolvimento de tecnologia, contratação de equipe. Isso mostra a confiança do setor privado no futuro da economia. Logo após o bloco dos investimentos das empresas, o PIB também engloba o bloco dos gastos do governo. Tudo que o governo federal, estadual e municipal gasta em infraestrutura, saúde, segurança, educação, salário dos servidores, tudo isso entra nessa conta. E por fim, mas não menos importante, as exportações líquidas, que nada mais... E por fim, mas não menos importante, está o bloco das exportações líquidas, que nada mais é do que o país exporta menos do que ele importa. Se importa mais do que exporta, como é o caso dos Estados Unidos, que a gente já viu anteriormente, esse item vem sempre negativo no cálculo do PIB. Então, quando a gente vê que o PIB caiu 0,3%, é porque na média desses 4 itens houve uma retração. Só que isso não significa que todos eles caíram ao mesmo tempo. Longe disso. A queda do PIB nesse primeiro trimestre foi puxada principalmente por 2 fatores. O aumento anormal nas importações e uma redução pontual nos gastos do governo federal. Vamos começar pelo ponto mais relevante. As importações dispararam nesse começo de ano. Isso se deu porque muitas empresas americanas correram lá em janeiro para estocar produtos importados antes da entrada em vigor de novas tarifas comerciais. Isso tem até nome técnico, front-loading. Em outras palavras, as empresas estavam com medo de que as tarifas encarecessem os produtos no segundo trimestre e, por isso, anteciparam as compras e lotaram os estoques. Esse movimento foi tão grande que as importações subiram mais de 40% numa taxa anualizada, o maior salto desde 2020. Só que aqui, note um detalhe importante. Como a gente já viu, as importações são subtraídas no cálculo do PIB. Então, quando elas sobem demais, de forma repentina, isso automaticamente derruba o PIB, mesmo que esses produtos fiquem estocados e venham a ser vendidos só nos próximos meses. Foi exatamente o que aconteceu. Esse aumento atípico nas importações comeu quase 5 pontos percentuais do crescimento do PIB. Se não fosse por esse fator, o crescimento teria sido positivo acima de 4%. Vou repetir, se não fosse o aumento das importações, o PIB iria crescer 4% no primeiro trimestre. Além do aumento das importações, também tivemos uma redução nos gastos do governo federal, principalmente nas despesas com defesa, por conta de cortes promovidos pelo novo Departamento de Eficiência Governamental, comandado pelo Elon Musk. Isso também puxou o PIB para baixo, mas num grau bem menor do que o impacto das importações. Agora, do lado positivo, o que segurou a economia? O consumo das famílias, que continuou crescendo, mesmo que num ritmo mais moderado do que no final do ano passado. Teve alta de quase 2%. E quando a gente lembra que isso representa 70% do PIB americano, já dá para entender o peso disso. Outro ponto importante, os investimentos privados também vieram fortes,
principalmente em equipamentos e na recomposição de estoques. As empresas seguiram investindo pesado, o que mostra a confiança na economia. Inclusive, os investimentos em equipamentos subiram mais de 20% na taxa anualizada, um número muito expressivo. Ou seja, a demanda interna continua firme. E se a demanda está firme, o emprego tende a continuar aquecido. E foi exatamente isso que os dados que foram divulgados no começo desse mês mostraram. No mês de abril, os Estados Unidos criaram 177 mil novos postos de trabalho. E a taxa de desemprego permaneceu em 4,2%, um número considerado próximo do pleno emprego. E aqui vale reforçar um ponto muito importante. Não existe recessão com desemprego controlado. Historicamente, toda recessão verdadeira é precedida por um aumento brutal no desemprego, com empresas demitindo em massa, contrações no consumo e um ciclo negativo generalizado. Não foi o caso agora, pelo contrário, as estimativas de mercado projetavam apenas 140 mil novas vagas de emprego e os Estados Unidos superaram essa expectativa com folga, criando 177 mil novos empregos. Ou seja, o mercado de trabalho continua mostrando resiliência impressionante, o que reforça ainda mais a leitura de que essa contração do PIB foi pontual e foi técnica, e não o início de uma recessão estrutural. Então, em resumo, a queda de 0,3 no PIB foi um soluço técnico, causado principalmente por uma corrida de importações antes das tarifas. Mas a base da economia, consumo, investimento e mercado de trabalho, segue sólida. Outro dado divulgado agora no começo do mês foi a inflação de abril. O índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 2,3% nos últimos 12 meses, exatamente o mesmo número do mês anterior. Ou seja, a inflação está estável e dentro de um patamar confortável, muito próxima da meta de 2% ao ano estabelecida pelo Fed. Lembrando que lá em 2022, esse número chegou a bater 9%. Então essa desaceleração da inflação ao longo dos últimos 2 anos é uma vitória importante da política monetária. E mostra que os juros altos estão cumprindo seu papel, freando a inflação sem derrubar a economia. Aliás, esse é o famoso soft landing que o Fed vinha tentando há tanto tempo. Reduzir a inflação sem precisar provocar uma recessão. E até agora parece que está dando certo. Com a inflação sob controle, o poder de compra das famílias melhora, o que ajuda a sustentar o consumo, que, como a gente já viu, é 70% do PIB. Como a inflação estável também reduz a incerteza no horizonte, isso permite que as empresas mantenham seus investimentos, sem medo de um aperto monetário adicional. Inclusive, eu acredito que essa leitura mais tranquila da inflação foi um dos motivos que fizeram os mercados subirem forte nesse início de maio. Mas o mais interessante é o seguinte, apesar dos juros continuarem altos, atualmente entre 4,25 e 4,50 ao ano, o Fed decidiu manter a taxa inalterada nas últimas reuniões. Isso porque com a inflação estável e o crescimento ainda presente, não há pressa para cortar, mas também não há necessidade de subir mais. O Jay Powell já deixou bem claro em uma entrevista que o Banco Central vai continuar monitorando os dados, mas que por enquanto a economia segue no caminho certo. E quando o Fed não vê necessidade de apertar mais os juros, isso é um bom sinal para o mercado. Significa que o pior do aperto monetário ficou para trás. Então, só para a gente amarrar tudo até aqui, a inflação está estável em 2,3% ao ano. O consumo das famílias continua firme. As empresas estão investindo. O mercado de trabalho está aquecido. E o Fed não pretende subir os juros tão cedo. Ou seja, mesmo com a queda pontual no PIB, o cenário macroeconômico americano segue resiliente. Como um investidor de longo prazo, não é meu trabalho tentar adivinhar o que vai acontecer no curto prazo, nos próximos meses ou até no próximo ano. Mas parece que está absolutamente tudo alinhado para a gente ver o mercado continuar o seu rally em direção às máximas históricas, podendo até mesmo renová-las dentro dos próximos meses. Afinal de contas, no geral, as empresas também mostraram excelentes resultados no primeiro trimestre de 2025. E isso nos leva à última parte desse episódio. Eu quero comentar os resultados de algumas empresas que eu tenho na minha carteira. Obviamente, a gente não vai conseguir comentar o resultado de todas elas, porque esse episódio ficaria extremamente longo. Por isso, eu selecionei os destaques.
No próximo episódio, a gente vai analisar o resultado das outras empresas. E para analisar os resultados das empresas, eu vou utilizar a nova ferramenta da plataforma Torino chamada Transcrições. Basicamente, assim que sai o resultado de uma empresa e ocorre a conferência de apresentação desses resultados, a plataforma já puxa uma transcrição de toda a call. Absolutamente tudo que foi discutido pelo CEO, pelos diretores da empresa e até mesmo pelos acionistas maiores que participam dessas conferências, fazendo ali perguntas, questionamentos. O mais bacana é que para você não precisar ler toda a conferência, o que seria até exaustivo, a inteligência artificial da Torino já sumariza tudo com os principais pontos. Resumo dos destaques, resumo dos comentários do CEO, o desempenho financeiro, as perspectivas futuras e as principais perguntas e respostas discutidas ali. Então é muito legal, fica muito fácil consumir essas informações. E a primeira empresa que eu quero comentar aqui é a Amazon. A Amazon divulgou um resultado muito forte no primeiro trimestre, mostrando o quanto ela é uma máquina de crescimento quando o cenário começa a melhorar. A receita subiu 10% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 155 bilhões de dólares. O lucro operacional foi de quase 18,4 bilhões de dólares, o que representa uma alta de 20%. Mas o mais impressionante foi a performance da AWS, a divisão de serviços em nuvem, que registrou uma receita anualizada de 117 bilhões de dólares, crescendo 17% ao ano. E dentro da AWS, o negócio de inteligência artificial já está num ritmo de crescimento de 3 dígitos. Isso mesmo que você ouviu, 3 dígitos de crescimento anual só com soluções ligadas à IA. Imagine o potencial de crescimento que isso aí não tem para gerar receita para a Amazon daqui para frente. Além disso, o segmento de publicidade da Amazon continua sendo uma máquina de imprimir dinheiro. Cresceu 19% no trimestre e já gera quase 14 bilhões por trimestre, com margens altíssimas. A Amazon ainda cita que fez avanços importantes em logística, com uma nova arquitetura de estoque regionalizada, entregas mais rápidas e melhor aproveitamento de inventário. Isso ajuda a reduzir custos e melhorar a experiência do cliente. 2 pontos fundamentais no modelo de negócios da Amazon. Então é aquela velha história que a gente já discutiu em outros episódios do canal. Cada trimestre que passa, a Amazon vai se tornando cada vez menos uma empresa de e-commerce e cada vez mais uma empresa de tecnologia. Claro que o e-commerce continua sendo muito importante, porque ele é o pilar do ecossistema da empresa. É onde os clientes dela estão e é onde o grosso da receita é obtida. Agora, o e-commerce já há muito tempo não é onde está o crescimento da Amazon. O crescimento de verdade está nos outros pilares da empresa. Está nas assinaturas de serviços como o Prime. Está na monetização da base de clientes através do segmento de publicidade, principalmente na AWS, que é a líder global em soluções de nuvem, ainda muito à frente da Microsoft com o Azure e do Google com o Google Cloud. Eu vou fazer uma comparação aqui que pode parecer exagerada, mas que com o tempo vai provar que não é. Para mim, a Amazon é a Berkshire Hathaway da tecnologia. Eu nunca vi uma empresa conseguir liderar em tantas frentes ao mesmo tempo dentro do segmento digital. É realmente impressionante. A minha posição em Amazon segue intacta e com viés de alta. É uma das empresas que melhor combinam tecnologia, escala, eficiência e inovação contínua. E eu digo mais, por mais que ela tenha subido 30% desde as mínimas de abril, na minha visão, ela ainda está barata. Ainda está descontada na cotação atual. E falando de ação descontada, a gente não podia deixar de citar a Novo Nordisk aqui, que soltou um excelente balanço. Preste bastante atenção, porque na minha visão, essa é a melhor oportunidade do mercado nesse momento. A Novo Nordisk é uma gigante global no setor de saúde, líder absoluta no tratamento de diabetes e obesidade, com seus medicamentos Ozempic e Wegovy. Ela já atende quase 46 milhões de pacientes no mundo todo e esse número só cresce.
Os números do primeiro trimestre, mais uma vez, vieram fantásticos. A empresa cresceu 18% em vendas e 20% em lucro operacional no primeiro trimestre, puxada pelo sucesso estrondoso das vendas de medicamentos para obesidade. A linha de produtos GLP-1, que são o Ozempic e o Wegovy, continua sendo o grande motor da companhia. As vendas de medicamentos para obesidade subiram um impressionante 65%. E só fora dos Estados Unidos, esse crescimento foi de 137%. A empresa agora atende quase 46 milhões de pacientes no mundo todo. Além disso, a Novo Nordisk anunciou uma parceria com a CVS, que vai colocar o Wegovy como o único medicamento de obesidade no formulário exclusivo da rede a partir de julho. Isso significa um salto no volume de vendas garantido via convênios. Ainda assim, a ação da empresa sofreu uma correção brutal nos últimos meses. Do topo em junho do ano passado até agora, a ação caiu mais de 50%. Sim, você ouviu certo, mais de 50%, mesmo com os fundamentos operacionais excelentes. A queda foi causada simplesmente por uma combinação de ruídos de curto prazo, ajustes no guidance, preocupação com medicamentos manipulados nos Estados Unidos e uma perda de market share para a LII. Mas nada que de fato altere o cenário estrutural. E é justamente aqui que mora a oportunidade. Hoje, a Novo Nordisk negocia com múltiplos muito abaixo da sua média histórica e dos seus pares. O PL atual está por volta de 19 vezes, enquanto a média dos últimos anos gira em torno de 25 vezes e 30 vezes. A LII, por exemplo, negocia com um PL de 60 vezes. Ou seja, o mercado está pagando 3 vezes mais caro por uma empresa concorrente, que cresce no mesmo ritmo ou até menos. Pelo EV/EBITDA, a distorção é ainda mais clara. 13 vezes para Novo Nordisk contra 35 vezes para a LII. É uma diferença muito grande. E quando a gente olha para o fluxo de caixa livre, né, o preço sobre o fluxo de caixa livre, a Novo Nordisk está em torno ali de 26 vezes, enquanto da LII ultrapassa os 170 vezes, distorcido pelos investimentos pesados que ela fez recentemente. Ou seja, a Novo Nordisk está barata. Muito barata. Mas não é só isso. O mercado que ela atua é simplesmente um dos maiores e mais promissores do mundo, o tratamento de diabetes e doenças metabólicas crônicas. Estima-se que o mercado de medicamentos GLP-1 ultrapasse os 200 bilhões de dólares até 2031. E a Novo está posicionada para capturar até 1/3 disso, com todas as suas patentes garantidas. Ela não está parada. Investiu bilhões na ampliação da capacidade de produção, está expandindo o alcance geográfico dos seus produtos, lançando novos formatos, como o Wegovy oral, e avançando no pipeline com medicamentos como CagriSema e a amicreatina, que podem ser tão transformacionais como o Ozempic foi lá atrás. Além disso, as margens seguem altíssimas, o retorno sobre o capital investido é brutal e a empresa tem um dos históricos de execução mais consistentes de toda a Europa. Não à toa, ela foi classificada como uma das poucas empresas com wide moat pela Morningstar. Ou seja, vantagem competitiva estrutural. É exatamente esse tipo de empresa que eu busco na minha carteira. Uma empresa geradora de riqueza, ou EGR, como eu costumo chamar. Cresce consistentemente, tem produtos com demanda secular, margens altas, forte geração de caixa e uma gestão que pensa no longo prazo. E agora, com a ação 50% abaixo do topo e negociando com múltiplos comprimidos, ela se tornou uma EGR em promoção. Esse é o tipo de assimetria que eu gosto de aproveitar. E é por isso que a Novo Nordisk é hoje uma das minhas convicções mais altas dentro da carteira internacional. O mercado está olhando para o ruído, mas quem está de olho no ciclo longo enxerga valor aqui. Se a tese seguir se confirmando, como eu acredito que vai, essa pode ser uma daquelas compras que a gente olha para trás daqui a 3 ou 5 anos e agradece por ter tido a coragem de comprar enquanto o mercado estava em pânico. Agora, para fechar o episódio de hoje com chave de ouro, vamos falar da Faico, uma das empresas mais impressionantes da minha carteira internacional. Se você não conhece a Faico pelo nome, com certeza conhece o que ela faz. É dela o sistema de pontuação de crédito mais utilizado nos Estados Unidos, o famoso FICO Score. Mas o que muita gente não sabe é que ela vai muito além disso. A FICO é, na verdade, uma empresa de software analítico, com foco enorme em inteligência de dados, tomada de decisão e inteligência artificial aplicada ao sistema financeiro. E o resultado do segundo trimestre só reforça o que eu já sabia. Essa é uma das empresas mais consistentes e lucrativas da Bolsa Americana.
Vamos aos números. Receita de 499 milhões de dólares, crescendo 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Lucro líquido de 163 milhões, com crescimento de 25%. Lucro por ação, o EPS, saltando 28% no GAAP e 27% no não GAAP. Margem operacional ajustada em 58%, uma margem altíssima que poucas empresas no mundo conseguem manter de forma recorrente. E o mais impressionante, o fluxo de caixa livre acumulado nos últimos 12 meses chegou a 677 milhões de dólares, uma alta de 45%. Isso mostra o quanto o negócio é gerador de caixa. E é exatamente esse tipo de empresa que a gente quer ter na carteira. Agora vamos destrinchar os dois pilares da empresa. Em primeiro lugar está o segmento de scores, ou pontuação de crédito. Esse é o coração da FICO e ele bate forte. Receita de 297 milhões, crescimento de 25% no ano. O destaque foi a parte de originations, que são as pontuações usadas em novas concessões de crédito, subindo 48% no setor de hipotecas, 16% em financiamento de veículos e ficou estável ali em cartão de crédito e empréstimos pessoais. O Score 10T, a nova geração de pontuação da FICO, segue ganhando adoção acelerada. Já são mais de 284 bilhões de dólares em originações usando essa nova pontuação e 1,43 trilhão de dólares em portfólios sob gestão com ela. Ou seja, a FICO segue dominando o setor de crédito nos Estados Unidos. E isso no momento que o crédito está começando a se recuperar junto com a economia, de forma bem tímida. Se a concessão de crédito crescer, ela cresce junto. Mas mesmo em tempos difíceis, ela continua gerando receita. Afinal, com inadimplência ou com crédito negado, o score precisa ser consultado e ela ganha cada vez que o score é consultado pelas instituições financeiras. É um modelo defensivo e resiliente. Em segundo lugar, está o segmento de software, a tal da FICO Platform. Esse é um motor de crescimento de longo prazo da empresa. A receita aqui foi de 202 milhões, com crescimento mais modesto, apenas 2%, mas com destaques importantes. A receita anual recorrente da plataforma subiu 17%. A retenção líquida dos clientes que usam a plataforma foi de 110%. Ou seja, quem usa o software da FICO, além de continuar usando, além de renovar, consome mais. As parcerias estratégicas com empresas como a Fujitsu no Japão e a Dakadu na Suíça estão expandindo o alcance da plataforma para áreas como seguros de vida e bancos digitais. E o melhor, o CEO deixou claro que a gente vai ver grandes anúncios relacionados à inteligência artificial e à FICO Eleven no evento FICO World, que acontece essa semana que eu estou gravando esse vídeo. É um evento que costuma destravar novos ciclos de adoção e impulsionar ainda mais o pipeline de vendas. Outro ponto que eu gosto muito é a disciplina financeira da empresa. A FICO continua recomprando ações com caixa gerado. Foram 112 mil ações recompradas nesse trimestre, a um preço médio de 1.849 dólares por ação. Eles não fazem malabarismo com o guidance, não ficam tentando bater trimestre em trimestre, seguem uma estratégia clara, previsível e com altíssimo retorno sobre capital. Por fim, a FICO é aquilo que eu chamo de empresa de crescimento silencioso. Ela não aparece nas manchetes como as Big Techs, mas vem crescendo ano após ano, com margens consistentes, barreiras competitivas fortíssimas, poder de precificação e uma base de clientes altamente fidelizada. Tem vantagens competitivas fortes, tem crescimento, tem lucratividade, tem reinvestimento inteligente e agora também tem inteligência artificial no pipeline. Uma verdadeira EGR. E essa é a mensagem que eu quero deixar no final do episódio de hoje. Se você quer construir patrimônio no longo prazo, precisa identificar empresas como essa, com fundamentos sólidos, com modelo de negócio previsível e que sigam entregando valor, mesmo nos momentos de instabilidade econômica. No próximo episódio, eu pretendo continuar analisando o balanço de outras empresas, tanto na minha carteira de investimentos, quanto fora dela. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou desse episódio, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Um grande abraço, bons investimentos e até o próximo episódio.